Estudo do Evangelho de Jesus, carta de Tiago. Carta de Tiago, Tiago aconselha aos cristãos a viverem na prática a sua fé, oferecendo ideias sobre como isso pode ser feito. Então, Tiago tem umas ideias bem práticas para que a gente vivencie a nossa fé, vivencie bem o cristianismo. Vejamos. Capítulo 1 de Tiago. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Se cairmos nas tentações, resistamo-las e conquistaremos a paciência. É importante a gente saber que cairemos em tentações mesmo, nós temos tentações, nós temos que todos os dias nos fortalecer, nos vigiar, observarmos no Evangelho, procurarmos cumprir o Evangelho, vivenciar esse sentimento do Evangelho para sermos realmente melhores, para estarmos realmente edificando o amor em nossas vidas. E isso, as tentações, vão nos dando condições de discernir e melhor caminhar no aperfeiçoamento de nossas existências, no nosso aperfeiçoamento para a vida maior. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tendo a paciência, suportamos as provações, suportamos as tentações e vamos nos encaminhando para a perfeição. Ao encaminharmos-nos para as perfeições e para a perfeição, vamos nos tornando pessoas melhores, vamos nos tornando pessoas que praticam mais o Evangelho, que vivenciam mais o Evangelho. A paciência, a resignação, vai nos dando condições de galgarmos passo a passo mais um degrau na nossa evolução. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não a lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Aqui é importante saber pedir sabedoria. Tem gente que fala assim, Deus dá-me paciência. Ele passa por 10, 20, 50 provas de paciência, mas não tem sabedoria de lidar com ela. Temos que ter sabedoria, então temos que pedir a Deus sabedoria, porque tendo sabedoria nós lidamos com as tentações, lidamos com as adversidades de uma forma natural, vencendo-nos a nós mesmos, vencendo as situações adversas que por acaso venham ocorrer. Lembrando que se pedirmos, Deus nos dá. Mas Ele não lança para nós sem que peçamos. Peça, porém, com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Não podemos duvidar. Ou melhor, temos que ter convicção daquilo que pedimos. Temos que ter convicção daquilo que alçamos a Deus, os nossos bons sentimentos, os nossos pedidos de melhoria, nosso pedido de valorização do sentimento, pedido de interiorização do amor. À medida que vamos colocando em prática esses sublimes ideais, nós vamos nos aperfeiçoando. Então, pedir a Deus sem duvidar, mas pedindo coisas lógicas, principalmente para as conquistas morais, para as conquistas espirituais. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. E é importante nós entendermos o que é coração dobre. São aquelas pessoas que são inconstantes, que não são levadas a sérios e que não levam nada a sério. Ou a língua dúbia que fala ora bem e ora mal. Ora faz o bem, ora lança maldição. Então, dobre está sempre indo de acordo com o vento, balança para um lado e para o outro. E nós não podemos ser assim. Então, se você duvida, você não receberá alguma coisa do Senhor, porque você está duvidando. Nós temos que colocar o sentimento e buscar sentir esses valores fluindo na nossa mente, no nosso coração. E não podemos ser vacilantes, ou melhor, temos que ser firmes, constantes, evitar deixarmos nossas mentes cair em divagações, nas dúvidas, indo para o lado ruim, pensando coisas ruins. Temos que nos educar para pensarmos positivamente e efetivamente o bem.
Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Se nós estamos caídos economicamente, seja como for, fisicamente, moralmente, exaltemo-nos. Demos glória a Deus, porque rapidamente receberemos a energia necessária para nos recompor. Sempre dando graças a Deus, sempre nos gloriando perante Deus. E ele coloca que o homem rico vai passar como uma flor de erva, que ao calor do sol ela seca, porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Não adianta querermos ser rico se não tivermos respeito pelas leis divinas. Não adianta sermos ricos se não soubermos valorizar a bondade que Deus espera que nós tenhamos. Sem ter a firmeza de caráter, de pensamento, de ideais. Porque a riqueza, assim como a flor de erva, seca-se com o ardor do sol. O sol das provações, o sol das experimentações da vida. Portanto, temos que saber agir sempre com sabedoria. Porque quando tem sabedoria, por mais que seja forte o calor, sempre saberemos fazer com que a nossa flor vingue em bons frutos para quem estiver faminto ao longo do caminho. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, nós temos que saber dar os passos necessários para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento, porque o Senhor espera de cada um de nós que caminhemos, que nos aperfeiçoemos e que sejamos artífices da nossa imortalidade, artífice do engrandecimento do nosso espírito frente às leis que regem nossas vidas. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus é a sublime perfeição. Deus nos alimenta com seu amor, com a sua paz, com a sua misericórdia. Nós que temos que nos elevar para recebermos as bênçãos do amor divino. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E aqui está um detalhe extremamente delicado. Traído e engodado pela própria concupiscência. E quantos de nós nos deixamos levar por esse sentimento? Não nos vigiamos o bastante, não nos vigiamos o suficiente. Fiquemos atentos, porque a vida nos convida a irmos numa direção, a irmos nos caminhos que nos conduzem a essa ou aquela situação, a esse ou aquele problema que vai envolver nossa alma e nos travar no processo evolutivo. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Se somos atraídos pela nossa concupiscência, ou seja, somos atraídos por aquilo que temos vontade de fazer. E aquilo que já fizemos no passado aparece na nossa atual vida como uma forma de nos convidar àquele ato. Mas a nossa responsabilidade, a nossa interiorização de valores éticos e morais nos desvia do caminho do mal. Aí nós temos que saber como proceder para alcançarmos a perfeição, alcançarmos a vida que pulsa ao longo da nossa existência. Depois, se a gente cede a essa concupiscência, a essa tentação, a essa inclinação que ainda carregamos conosco, vem o pecado gera arrependimento, e pecado é tudo aquilo que contraria as leis divinas e gera condições de adoecimento. Esse arrependimento vai criar energias deletérias, que geram o caminho das doenças. As doenças normalmente nos encaminham
para a debilitação do nosso organismo e também para a morte. Procuremos, então, não errar, sermos sóbrios, sermos aqueles que edificam a bondade, que edificam a luz. Trabalhamos para fazermos-nos cada vez melhores e colocarmos em prática os bons sentimentos e os bons ideais cristãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. E aí nós temos que prestar atenção. Esses dons perfeitos vêm para quem não tem variação. Você tem que ser firme, você tem que ser confiante, você tem que ter fé, mas tem que agir de forma condizente com a sua fé, com a sua consciência, com a sua responsabilidade cristã. Jesus nos mostrou que Ele e o Pai eram um. Eles tinham uma essência que os ligavam intimamente. E nós, como os filhos de Deus, temos que aprender a valorizar as nossas oportunidades. Colocar em nossas vidas o caminho da redenção. E Ele deixa bem claro, não podemos oscilar nas nossas buscas, das nossas ações. Temos que ser firmes nos nossos propósitos. Temos que ser firmes na nossa postura ética e moral. Somente assim receberemos as dádivas e os dons perfeitos que vêm do alto. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. Se Ele nos gerou pela palavra da verdade, e nós temos que ser criaturas de Deus, nós temos que buscarmos a perfeição e nos livrar de todas as tentações que nos levam a cair em caminhos, em situações perigosas e delicadas. Saber isto, meus amados irmãos. Mas todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Saber ouvir, evitar falar e nunca se irar. Mas aqui o Tiago já dá para a gente uma condição mais fácil. Fiquemos atentos para ouvir as críticas, os elogios ou qualquer coisa que seja falado sobre nós, ou para nós, ou em torno de nós. Mas, cuidado, não vá falando de pronto, reflita, pensa nas consequências daquilo que você vai falar. E depois, se você tiver que se irar, contenha-se ao máximo. Ire-se apenas no momento final, quando não houver mais jeito. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Você estando irado, você não vai tomar uma atitude condizente com o ensinamento divino, não vai tomar uma atitude condizente com aquilo que o Pai espera de nós. Pelo quê? Rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E aí, se você não está em ira, você não vai falar palavras indébitas, palavras que não valem a pena, palavras chulas. Você vai pensar, tirar a malícia, tirar a imundícia. Aí você vai receber com mansidão a palavra enxertada que vem do alto e salva sua alma dos conflitos, dos atritos e das encrencas que normalmente nós deixamos seguir ao longo da nossa caminhada. E sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Cumprir a palavra, cumprir os ensinamentos e fugirmos-nos dos falsos discursos, das falsas ideias e daqueles sentimentos que não vale muito a pena colocarmos em prática. E, portanto, na hora de falar aquilo que a gente pode cumprir, falar aquilo que a gente pode levar para o outro, falar aquilo que a gente pode que está dentro do nosso alcance fazer, e nos empenhar para fazer. Nos empenhar para cumprir aquilo que falamos que tem que fazer. Está no Evangelho. E não podemos nos enganar com falsos discursos. Por quê? As boas palavras é para a gente ouvir e fazer.
A nossa palavra é para ser dita e cumprida. E se a gente fala e cumpre e ouve as coisas boas e pratica, vai ser mais difícil de a gente ser enganado com discursos falsos. Só é enganado com discurso falso é aquele que não cumpre seus deveres. Está bem claro isso. Por quê? Se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. É bem meio idiota, né? Porque você ficar se contemplando no espelho e ao sair do espelho esquecer de como você é, então você é como aquela pessoa que ouve a palavra e não cumpre. Ou seja, não está no senso de razão, não está com o juízo perfeito. Porque se você se contempla, depois não sabe como você era, assim também é você ouvir a palavra e não praticar. É importante nós então começarmos a ver onde está o nosso senso de juízo nesse momento. Nossa razão, o nosso equilíbrio de ver, sentir e executar segundo a vontade do Pai. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se nós fazemos bem, se nós cumprimos bem a obra que temos que cumprir, então nós temos que ter a lei que nos dá perfeita liberdade. E a liberdade perfeita é saber também respeitar o direito um do outro. Não devo avançar no direito do outro, não devo ultrapassar o direito do outro. Eu tenho que saber que o outro tem um limite e nós devemos seguir dentro daqueles padrões, dentro daqueles equilíbrios. Por isso, nós temos que ter perfeito sentimento da lei, compreender bem a lei, que quanto mais compreendemos a lei, mais livres somos, porque sabemos o que podemos, o que não podemos, o que devemos e o que não devemos fazer. Nós temos que, então, prestar atenção que temos que ouvir, colocar em prática e fazer a obra, que não é só intimamente, é a nossa autoeducação, nossa autovigilância e também a prática, a caridade. Se conseguirmos ouvir e praticar e nos reformular intimamente, então seremos bem-aventurados no feito pessoal de autoiluminação. Se alguém entre vós cuida-se religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Termos religião, temos que refrear nossa língua, não falarmos qualquer coisa. Se a gente evita falar qualquer coisa, a gente não vai enganar nosso coração, nossa religião está nos orientando no caminho certo e nós estamos aprendendo a religião. Isso é importante. Porque às vezes a religião está ensinando tudo certo. A gente é que começa a criar umas variantes, uns atalhos, umas esquinas onde não existe. Portanto, nós temos que cuidar de ser religioso. Refrear nossa língua, não enganar o nosso próprio coração nem o dos nossos irmãos, para que a nossa religião também seja respeitada. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, se você vai visitar os órfãos, se você vai visitar as viúvas, é sua função divina. Visitar com a palavra amiga, talvez até oferecendo alguma coisa de material, mas lembre-se, é por demais importante guardar-se da corrupção do mundo, porque ali bate a tentação. Lá no início do capítulo, ele estava falando para nós de sofrer tentação. Então, diante da situação de você estar ajudando e amparando uma pessoa que está sem o amparo, porque alguém que não tivesse o pai naquela época estava à mercê de um mundo bem cruel, então a sua responsabilidade como religioso era ir visitar aquela pessoa, ajudar nas suas tribulações, protegê-la, mas manter-se íntegro, fugindo da corrupção do mundo. Não poderia deixar outros sentimentos invadir seu coração. Que as bênçãos de Jesus nos dê força e luz para discernirmos, memorizarmos e praticarmos cada vez mais as leis soberanas do amor, da fraternidade e da paz.